Começou direitinho. Boa noite, gente. Quem está aqui, seja muito bem-vindo à casa novamente, nessa noite de hoje. E o tema surpresa, que não foi divulgado até agora, é uma lição curta, mas muito importante para nós, tarefeiros da casa e da doutrina espírita. Por que é importante? Fala mais alto, você fala baixinho. Beleza. Então chega mais pra frente. É para o suporte do papel, você ficar com Não os tem papéis. aquele negócio, né? Não tem, cara. Calma, rapidão, vamos dar um jeito então. Vamos lá. Puxando o púlpito, vai. Foi. Eu acho isso aqui uma barreira, não gosto não. Não, fica mais próximo. Então, beleza. Então, prontinho. Acho que agora vai pegar. Me pega aqui. Pega, tranquilo. Então, hoje a gente vai falar de uma lição do livro Fonte Viva. Deixa eu olhar aqui. Fonte Viva, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. É uma série de 4 livros do Emmanuel com o Chico, e eles são pequenas lições que eles trazem pra gente, espíritas e tarefeiros, que a gente precisa muito refletir na nossa vida, né? Pequenos ensinamentos trazem muita coisa que pode auxiliar a gente até a mudar nossos atos, né? E essa lição é do livro Fonte Viva, embora seja essa coleção de 4 livros, seja da coleção Fonte Viva. Então existe uma série de 4 livros, sendo Caminho, Verdade e Vida, o primeiro, Pão Nosso, o segundo, Pão Nosso a gente tem ali no centro, inclusive, Vinha de Luz e Fonte Viva, que é o último e que vai ter a nossa lição, que é a lição 61, de título Nunca Desfalecer. O que vocês entendem por desfalecer? Desmaiar, né? Quase. Perdeu os sentidos. Perdeu os animais. Uma coisa assim, de perder, né? Digamos, perder força. Então, vai resumir todas as palavras, né? Eu queria perguntar para vocês, para início de proposição da ideia, o que vocês consideram um instrumento? O que é um instrumento? Instrumento é alguma coisa que você utiliza Meio pelo qual. com algum fim, né? Um violão, por exemplo, é um instrumento para você tocar uma música. Uma enxada é um instrumento para capinar. Uma Entendeu? ferramenta. A sua voz, a sua garganta, as cordas vocais é um instrumento para você cantar. Então, tem vários tipos de instrumento. A função do instrumento, a gente poderia dizer, da ferramenta do instrumento, que é auxiliar ou facilitar a nossa vida? Sim, isso é de fato, todo mundo está de acordo, né? Agora a gente olha na criação da humanidade, historicamente, que o homem evoluiu a partir de um instrumento também. Por quê? Os homens da caverna, eles estavam tão acostumados a uma situação em que eles precisavam caçar, e o primeiro homem da caverna que teve a grande ideia de lascar uma pedra, aquele instrumento, que é a pedra lascada, não facilitou ele a comer? Sim. E facilitar ele a comer não ajudou na evolução dele? Sim. Porque agora já não precisava despender um esforço tão grandioso para caçar. Porque a lança, a pedra lascada, permitia que ele cortasse. Então as mandíbulas começaram a ficar um pouco menos animalizadas, porque antes ele precisava rasgar no dente. Lógico, continuou utilizando por um tempo. Então a pedra lascada é um instrumento, né? Todo mundo de acordo. Chegamos à conclusão que o instrumento auxilia e facilita. A dor é um instrumento? Com certeza, é a maior delas. Sim. Então Maior tá, e melhor. beleza. É a ferramenta. Maior e melhor. Pode ser. Aí chega esse ponto. Quem aqui não sente dor? Pode ser físico ou moral. Pode ser físico ou moral. Todos nós sentimos dor, independente de que forma agimos e onde estamos. Porque estamos nos relacionando com o meio, com pessoas e com situações que a gente vai digerir. Ou seja, você está diante de uma situação, dependendo da forma como você vai encarar ela, isso te gera dor. A dor é um instrumento. A dor, ela é conhecida como um instrumento de redenção. Por que redenção? Porque existe uma coisa nas leis divinas que é a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito, claro, se você transgredir ela, não é que Deus está te punindo, mas você está atraindo algo para si.
Você está criando, gerando algo no seu campo, um campo magnético, que isso vai atrair uma determinada situação e, consequentemente, sofrimento. Sofrimento gera dor. E a dor, ela é uma professora, acima de tudo. Além de instrumento, nos ensina. Então é importante a gente encarar a dor, não querer repudiá-la, mas o que a gente pode tirar dela? Porque a dor é algo que torna todos nós aqui iguais também. Porque não há ninguém que não sente dor aqui. A gente imagina esse caso, né? Aí a gente chega num ponto que chega o Chico e vira e fala, eu era casado. Mas ele fala, eu era casado com a irmã Dor. O bichinho que sofreu também, gente, sofreu muita coisa pela responsabilidade da mediunidade, dor física, ele teve pneumonia, câncer de próstata, um glaucoma muito sério, especificamente um problema ainda mais complicado no olho, e entre outros, né? E ele falava que uma das maiores bênçãos da vida dele era ser casado com a irmã Dor. Então olha que carinho de encarar uma situação adversa como aliada. Isso já não muda a nossa forma de ver o mundo? Se você encarar aquela dor como você pode retirar algo de dentro dela, isso muda a sua vida. E isso é o melhor de tudo, depende de você. Ninguém vai fazer a dor melhor para você. Por isso que Jesus afirma, comigo, com os meus ensinamentos, o fardo é leve e o jugo é suave. E a gente, espíritas, não vamos duvidar disso. Aí chega um ponto que a gente fica assim, tá, até onde vai existir dor, né? Até quando? Aí vem na Revista Espírita, eu acho que de 1862, se eu não me engano, vem Bernardo Palissy, numa palestra mamãe que passou, que ele vem de Júpiter falar pra gente sobre as características daquele mundo que já é um mundo mais que regenerado. A gente já tá indo pra regeneração. E é lindo ele falar, é bonito demais você ouvir dele, né? Ele falando que lá não existe dor. Lá não existe sofrimento. E o que as pessoas de lá fazem? Vão atrás da dor e do sofrimento para poder amenizar. Então, ou seja, quem está esclarecido, em vez de fugir da dor, vai atrás dela para amenizar a dor dos outros. Olha vai atrás da dor dos outros, da né? dor dos Da outros. dor dos outros. Claro. Assim, a gente fica correndo da dor, né? A gente corre muito da dor. Eles, como espíritos já esclarecidos e evoluídos ao ponto de não terem mais dor íntima, de terem esse conhecimento moral das leis de Deus, eles, como não há dor no mundo deles, olha que legal. Jesus não vira e fala, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Os espíritos evoluídos não cessam de trabalhar por nós, que ainda estamos em evolução. E quem está em evolução sente dor. Porque a gente ainda erra. Eles correm atrás da dor dos outros, né? Eles não, entendeu? Eles não sentem mais dor. Ajudar. Então eles correm atrás da dor dos De quem outros está para ajudar. sofrendo para aliviar. Isso mesmo. Eles aliviam, embora onde eles estejam não tenham dor, eles vão aonde está. É assim como Jesus vira e fala, na parte que está aí na nossa camisa atrás, nenhuma ovelha de meu pai ficará perdida. Ou seja, Jesus vai onde for para ficar contigo, mas depende da gente. Só que a gente tá no planeta que não é Júpiter, que não tá tão evoluído, né? Nosso planeta é de provas. Nossa, mas eles não sentem mais a dor. Não. Eles já estão mais velhos. São nossos irmãos mais velhos. Eles cuidam da gente. Nos auxiliar. Isso. Aí chega um ponto que o nosso planeta, já que a gente tá tão evoluído, a gente tá em provas e expiações. E qual que é a característica do mundo de provas e expiações? O mal prevalecer O bem. Mas isso parece uma frase esquisita, né? Parece estranho você virar e falar, tá tudo perfeito e o mal prevalece sobre o bem. Na verdade, se a gente for pensar muito no fundo, a humanidade, o mundo onde a gente vive é o reflexo de nós, do nosso mundo interior. Então, se a maioria da humanidade tem atitudes e pensamentos ruins, esse mundo vai parecer ser ruim. Lógico que tem muita questão da mídia, de manipulação, da gente não perceber, tem muita coisa ruim batendo na nossa cabeça, né? O jornal 6 prêmios sai sangue. Mas é claro que existe coisas boas no nosso mundo. Tem muitas coisas maravilhosas. Só que a maioria vibra ali ainda nas baixas sintonias. Essa é a característica do mundo de provas e expiações. Só que o nosso planeta, ele é uma coisa interessante. Beleza, tá ok. Tá predominando o mal. Mas vocês acham que o mal, ele existe por si só?
Einstein mesmo virava e dizia: a escuridão só existe na ausência da luz. Nós nascemos simples e ignorantes. Estamos destinados a sermos seres de luz, co-criadores da divindade, e além de, a gente possui no âmago da nossa alma uma centelha divina maravilhosa que pode alcançar tantas tarefas e tanto amor ao ponto de você sair de uma zona de conforto, sair da felicidade e consolar o próximo. Esse é o ponto da evolução. E é interessante porque a gente vê que a dor estando na nossa vida, ela é constante lição, é constante aprendizado pra gente lidar conosco mesmo. Porque se a gente tá sofrendo, tem algo errado na gente ou na situação em que a gente tá vivendo. Então algo tem que ser modificado. Tem que ser feito alguma coisa. Mas isso é sempre ir com todo mundo? Sim, todos nós. Não há Eu ninguém. doida pra fazer essa pergunta. Isso, todos nós. A dor de cada um é interessante que a gente tem mania de... Gente, todo mundo conhece alguém que compara a dor, né? Ai, a minha dor é maior que a sua. Ai, por que isso? Por que aconteceu isso comigo? Gente, a gente não pode comparar as nossas dores, não. Cada um leva a vida de um jeito. Cada um é uma pessoa. A sua dor vai ser sempre grande. Mas essa dor vai ser sempre grande pra você. Vai depender também da resiliência de cada um. Isso. E as pessoas vão adquirindo a resiliência com o tempo. Isso é um aprendizado. Então, todos sentimos dor. Aqui nesse mundo, Jesus vira e fala: a felicidade verdadeira não é desse mundo. A gente tem felicidade relativa, momentos maravilhosos. Igual a gente olhou pra lua ali no início. Gente, que felicidade ver uma coisa bonita dessa, né? Mas a felicidade verdadeira, pura, hein? Não, tô falando assim, porque hoje você olha, por exemplo, ninguém vai postar nada ruim no Instagram. É óbvio. Ou você vai abrir uma rede social e tá todo mundo na praia, tá todo mundo lindo, né? E você vai olhar pra vida do Neymar e vai falar que tá tudo lindo. Entre aspas, né? Claro que a gente já viu tragédia na vida dele. Então, assim, tô chutando um nome, né? Mas é um cara que, se você chutar um nome assim, você vai falar: a vida do cara é um paraíso. Né? Mas- Eu tô falando assim, você hoje abre uma rede social e fala assim: um cara desse não tem sofrimento. Paraíso material, né? É um paraíso material. Não, tô falando Paraíso assim. material, né? Não, mas tô falando assim, você abre, é o que você julga, assim, é o que aparenta, né? O Mas que até aquela que pessoa ponto? transparece, não só a nível material, porque a material, claro, que é o que aparenta, é o que a gente... E é mesmo, né? Porque material o cara pode ter, pode dar, pode jogar fora, né? E aí o cara... Parece que aí o cara pode ter, sei lá, né? Não sei se aí o cara tem família, tem amigos, tem a mulher que quer, então não sei se isso é a ponto de trazer Isso e é felicidade uma dor. plena. Isso é uma Porque a dor. pessoa pode estar com ele não porque gosta dele, por causa do dinheiro. Não, E mas tinha eu outros tô jogadores, que é o dizendo Ronaldinho, assim, uma vez o Ronaldo, o fenômeno, ele, tanta cirurgia que ele fez no joelho, ele tinha dor 24 horas por dia. A gente tem que lembrar E que deve ter, então ele tem assim, dinheiro pra caramba, é o melhor do mundo, gente, mas tem dor. Quando não é a dor física, é a dor moral. essa dor da alma, A gente tem que- eles têm essas Todas essa elas, dor da todas elas. chuva, Por quê? essa dor- Todos Ô, os Laís, Primeiro que não são nossos ídolos. Laís, segunda coisa. Então, todo mundo é normal, todo mundo tem dor. Todo mundo é igual. Sim. Todo mundo tá aqui pra provar e espiar. Por isso que a gente tá aqui, tá na mesma condição. Lógico que tem uns níveis de evolução, mas se a gente tá aqui é porque todo mundo erra. E todo mundo tem que consertar algo. A dor é inevitável. A felicidade verdadeira não é desse mundo, e Jesus afirma. Outra coisa importantíssima de se falar é porque a rede social é uma evolução do álbum de fotografia. Por quê? Inicialmente a ideia era você. Porque no álbum de fotografia você vai pôr os momentos bons de família, não é? Inicialmente você poder expandir isso pro mundo, né? Expandir isso para as suas pessoas, ter mais contato. Pra pessoa ver suas fotos, você não vai precisar vir na sua casa e pegar o álbum. Isso daí, inicialmente, tem uma proposição boa, mas que uso você faz dela? O quanto essa vida é aparentemente paradisíaca Verdade. pode ser verdade ou simplesmente ilusão. Porque as pessoas estão no sistema da rede social de uso de máscara. Porque mascarando a própria vida, sendo infeliz por dentro, mas é aquela história, né? De botar uma máscara de felicidade sendo que sofre por dentro. E que felicidade há nisso? Pode falar. Na verdade, era sempre usada a frase, né? No álbum de família, todo mundo é feliz.
Não, mas a gente... Desde quando o Albert cresce. Não muda, não. O clique do negócio aí é a gente pedir a Deus a sabedoria De discernir, né? discernir que as poucas coisas são as coisas mais importantes da vida. Porque a gente não sabe. Mas Sim. são as mais bonitas. Então a pessoa corre numa ilusão, atrás de uma ilusão, que quando chega lá só encontra o vazio. A gente Sendo não que o sabe. negócio está dentro de casa, É igual dentro de plástica, você. né? É igual plástica. Você acha que depois que você colocar aquele... Vai melhorar nariz, não, ou tirar não vai. aquela E outra barriga, coisa. Você acha que é por fora, né? Que o Eu negócio vi é outro dia por falando fora, que né? houve um Não é sequestro. por fora, Falou, né? aí eu perguntava pro seguidor assim, quer saber onde que tá? Vê a rede Ler a social. rede social, porque chegou Aonde ao que ponto tá, de onde que saber. foi, vai chegar, a que hora. Então, assim, causa um sofrimento sequestrar uma criança, porque colocou tudo lá no... Agora, só pra gente fechar esse assunto, só botar assim, tá? A pessoa vive uma vida paradisíaca, mas a gente não sabe até que ponto esse dinheiro que ela vive é limpo. Não, é porque eu não tô falando só de dinheiro, não. Eu tô falando que são de estampas de sorrisos mesmo. Sorriso. Mas só a de pessoa famílias sabe que tá felizes Só a mesmo. pessoa traz que isso. sabe. Aí é que esse ponto, cada um tem a sua própria dor. cada um Marina tem, né? mesmo, E a gente não pode comparar a dor dos outros, que a nossa é nossa. A gente tem que importar com a nossa dor. E a responsabilidade, né, de quem tem mais é muito maior. E quando você não tem essa consciência, a tua consciência de alguma forma vai ficar te cutucando. Vai te cutucar, entendeu? E isso é uma forma também de dor. Né? Porque você nunca vai estar sossegado. A dor da consciência é a pior. Nossa. Não. Ele não só pode até nem saber quem que é. Não é questão de dinheiro, não. Mas tem Por obras exemplo, sociais, né? uma família equilibrada, por exemplo, ele tem uma Por causa amiga que dessa parece que a responsabilidade. família Quem tem dele mais. é uma Só família que aí chega- margarina mesmo. Sabe Mas não quando? é. Não é. A família margarina só vai existir Não junto, tem. assim. Não tem. Porque aqui não vai ter. Isso Tem é não. fato. Tem, Aí não, a viu? gente chega a um Eles podem ponto. não expor. Ô, gente, eu vou virar pra vizinhança e falar do meu problema? Não vou, né? Deixa o pai dele Mas tem aparecer gente que pra é você ver tem que é gente que herança fala. pra família. Só que o que acontece? Às vezes a gente não compreende o real significado da dor, porque a gente quer fugir dela constantemente. A dor tá aqui pra ensinar, e isso é fato. Então, Jesus, gente, Jesus, ser perfeito, que não precisava passar por dor, foi carregado cruz e crucificado, gente. Ele passou por isso. E a entendeu? pior morte, né, gente? É Pra uma morrer pior na tipo de cruz, morte, você tinha que ter vergonha dos parentes dele. Nossa, Com aquele pior. coração puro, gente. Se Jesus sofreu, quem sou eu pra reclamar de sofrer? Nós, né, no Mas caso. tem pessoas que você chega pra conversar com você, já chega reclamando e chorando e vai embora reclamando e chorando. Mas aí, Não é assim, é uma pessoa atitude que é assim. doentia. Porque É. a pessoa, ela fixa constantemente na dor. Nossa, é e isso não... Aqui, ó, Paulo, e como é importante esse curso? Reflexão. Um dos exercícios diários foi a gente conseguir destacar alguma pessoa que a gente acha que teve êxito, né, sucesso na vida. Não só financeiramente, mas uma pessoa feliz. Eu fiquei, gente, quem que eu conheço que é feliz? Quem que eu conheço que é absolutamente feliz? não Quem eu tem. conheço que é alegre? Quem que eu conheço que é desprendido? Quem que eu conheço não sei o quê? Quem que é? Eu descobri, aí eu consegui só 6. E pessoas assim que eu já sabia que eram, mas nunca parei pra prestar atenção. E assim, as pessoas que eu fui assim, é feliz, assim, tem uma situação boa, financeira, e é super feliz. Só chega perto da gente rindo, abraçando e brincando e ajuda. Outro não tem nada. Mas é aquela. Um é você, viu? O Paulo nunca chega perto da gente, não é? Nunca chega perto da gente. O Paulo é espetacular. Não, aborrecimento. Esse aqui é uma prova. E aí, no final, foram 2. Tem uma senhora de idade que ela chega perto da gente, ela nos encanta, só de uma maneira que ela nos cumprimenta, o magnetismo dela. Sabe, uma pessoa simples, humilde, mas toda hora que você vê, ela tá sorrindo. Pode ser o que for que acontecer, ela tá sorrindo. E ela transmite pra gente. E isso no dia a dia a gente não percebe, né? Mas aí eu fiquei feliz também pelo seguinte, depois no último foi encontrar as pessoas que você tem Problema. não é problema, Mas há uma relação. não, qual foi a palavra que você usou? Conflito não. É uma... Agora deixa, então vamos Vamos voltar aí, porque já começou tarde, vai tarde. Pensa outra coisa que vai Depois PNL na Desculpa, quinta. gente, desculpa dessa. Aí o que chega? Quando a gente resolve um problema, a gente tem que saber que ele não é o último problema. Porque a gente é muito imperfeito em pequenos pedacinhos, né? A gente tem que resolver muitos problemas. É tipo assim, você resolve um enigma, aí você conseguiu a solução para um enigma, aí vem aquele negócio.
Aí você já sabe a solução de um outro enigma e aí vai, aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Mas é por isso que é importante. Igual o título da lição é qual? Nunca desfalecer. Aí a gente chega a esse ponto. É um grande processo de aprendizagem. E onde é que a gente aprende? No planeta Terra. Então é um planeta escola. A gente está aqui como alunos para aprender na lição da vida, na classe da vida, né? Quantas oportunidades com os nossos colegas e professores do dia a dia, né? Tem a lista dos professores. Aí, enfim, tem muita coisa. É preciso ter muita calma e paciência. Ou desenvolvê-la, né? Porque ninguém, assim, não necessariamente todos têm. Para poder formar nessa escola da vida, né? Entre aspas. Pra gente conseguir passar, digamos assim, para regeneração. Porque a gente vai ter que ter um equilíbrio mental, físico não. Um equilíbrio mental e emocional maior. Porque já que o mundo de regeneração é um mundo em que predomina o bem sobre o mal, então a maioria da civilização vai ter que o quê? Vibrar ali mais no alto, né? Vibrar mais alto. Então a gente vai ter que buscar mais esse equilíbrio, essa reforma íntima, para poder continuar nesse mundo tão maravilhoso, né? A Terra Azul. E o bom ânimo é importante? Aí chega o ponto que até a mamãe citou. O bom ânimo é importante. Isso é primordial. Aí vem a questão da pessoa que só reclama. Ela vai trair o quê? Só problema. Tem uma amiga que ela me liga só pra reclamar, meu Deus. Você fica assim, caramba. Mas a diferença é igual dessa senhora que só chega sorrindo. Imagina a vida dela, ela faça a sua vida feliz, ao ponto que ela te influenciou, pela felicidade dela. Então, constantemente somos influenciados e influenciamos na nossa vida. A gente pode até não perceber, mas é constantemente. No capítulo 2 do Evangelho, meu reino não é deste mundo, Jesus vira e fala assim, meu reino não é deste mundo. Então, onde a glória de Jesus vai reinar, não é aqui na Terra, especificamente matéria. É no plano espiritual e que futuramente há de ser, né? Com a evolução que a gente vai conquistando aos poucos. E quando ele fala sobre isso, ele fala da bênção de acreditar na pluralidade das existências, numa vida após a morte. Porque se você não acredita na vida após a morte, você está fadado acabou aqui, acabou. Não tem mais nada o que fazer. Então, qual a questão moral? Como é que você vai desenvolver? Ele vira e fala, você acreditar em uma vida após a morte, eu falo vida após a morte, não necessariamente é no âmbito espírita. Porque o católico, ao acreditar que você vai para o céu e o inferno, é uma vida após a morte, de fato. O evangélico que vai dormir, o testemunho do Jeová, é uma vida após a morte também. Que você está vivendo depois da morte. E aí Mas se você não acredita na vida após a morte, é só aqui, é só esse momento. Aí você pergunta, por que eu nasci desse jeito? Por que tem gente que nasceu do outro? Aí começa a vir os questionamentos de justiça. Por que eu tenho condições e o outro não? Isso é uma grande dúvida, inclusive, da maioria das crianças, né? A gente vê isso chegando. Mas quando você entende, ainda vem o Espiritismo e fala da pluralidade das existências, aquilo faz uma lógica tão irrefutável que no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, vira e fala, ciência e religião não separa. Beleza, ciência e religião não separa. Então, a religião não pode negar a ciência, assim como a ciência não pode negar a religião. Porque, concorda que tudo foi criado por Deus? Sim. As leis da física foram criadas por Deus, não foram? Sim. Então, não faz sentido a lei da física contradizer Deus. Então, esse é o ponto. Tudo tem uma harmonia, tudo anda num caminho certo. A gente pode ainda não saber pela nossa evolução, mas a gente ainda vai descobrir muito mais coisa e conhecimento. Os desafios e obstáculos nos ajudam sempre a crescer. Beleza, a gente falou disso da dor. A gente tem que sair da zona de conforto, né? Porque se tem um problema, para resolvê-lo a gente vai ter que ter um movimento, tem que ter ação, agir. Se a gente não agir, aquele problema vai se perdurar ou prolongando ou piorando. Então a gente chega a esse ponto em que a gente tem que sair da zona de conforto. Gente, não é ficar com o pé no sofá. Você tá vendo problema na sua vida? Você quer continuar com esse problema? Você reclama do problema. Mas o que você faz para mudar ele? Aí vem mais uma vez. Depende de nós, unicamente. Eu falei, o que acontece aqui na humanidade, né? É o reflexo da nossa mente como humanidade, né? Da história em todo, né? E vocês entendem que a dor, sentir dor não é problema, mas assim, até uma solução.
Porque vocês já viram casos de pessoas que não sentem dor física? Que elas morrem muito cedo? Sim. Por quê? Não sabe que tem um problema. Quebrou o braço, não sabe, continua mexendo. A hora que você vê quanto a dor nos permite a sobrevivência. Na verdade, a dor, ela te chama atenção Por alguma coisa que não está bem, né? Digamos assim, a dor física. Sistema de defesa, né? Nesse lado é uma coisa boa, né? É boa. Olha, você tá com a dor aqui, tu Tem procura alguma coisa saber o errada, que é que tá né? errado. Eu não posso seguir igualzinho, eu tenho que mudar. Isso. A dor moral é por causa de uma lesão no corpo. E a dor, a dor consciencial é no espírito, é nas nossas atitudes. É no nosso campo mental. Então a gente tem que pensar isso. Aí, pronto, agora a gente já tem uma consciência, né? Vamos ver. Todo mundo é igual aquele coração fechado. Todos nós temos nossos problemas. Nossa, é Igual, lógico. assim. Não, assim, não é igual na mesma situação ou intensidade, mas cada dor é do indivíduo. A gente sente o coração apertado. A doutora Nete explica isso, é que cada ser humano, ele tem um nível que ele aguenta suportar. Já é nível físico. Ela falando lá do lobo frontal, não sei o que, a parte fica aí, ele tem, é como se fosse uma borboleta. Ela falando, tem gente que essa borboleta assim, ó, é bem aberta. Se você sente uma dor, uma cutícula que você tira, picou, você sente muito. Tem gente que está na fase terminal de uma doença, não sente tanto, mas é porque o lobo é mais fechadinho. Então a gente não pode falar, mas você está sofrendo por causa disso? É isso a quantidade que não aguenta, né? Porque a gente, como seres ainda nesse estado evolutivo, a gente tem ainda um sentimento muito egoísta. Então, ou seja, é a minha dor que dói mais. Sou eu que sofro a verdadeira dor. A dor do outro não é suficientemente tão grande quanto a minha. Então a gente tem que saber isso. Cada um tem sua dor, eu não posso comparar a minha com a sua, porque é diferente. Cada um sofre de um jeito, o fato é que todos sofrem. E temos que resolver isso é fato. Pra crescer espiritualmente, né, gente? A gente tá aqui reunidos numa sexta-feira à noite, pra quê? Pra refletir, pra pensar, pra botar alguma coisa no lugar ou não, né? E tem gente que vai do jeito que veio. E isso é interessante a gente ver esse ponto que a gente tá. Quando a gente distingue o problema, a gente vai saber como agir. A gente sabe melhor como agir se souber onde é que tá o problema. Se a gente não... Se a gente ficar ignorando, a gente nunca vai saber o que eu tenho que fazer. Então, é difícil você olhar para o seu problema e analisar? Mas ao fazer isso, você vai ter um campo de visão maior sobre ele e o que fazer em relação a ele. Esse é o ponto. E entra a questão da reforma íntima, né? Constante, né? A reforma íntima não é você olhar pra você no espelho e falar, poxa, tô diante de mim aqui, o que eu tenho que fazer? E essa disciplina de mudar aos poucos. É interessante porque a gente... É difícil ainda, é desafiador ainda trabalhar questões íntimas, né? Como cristãos, que a gente tem muitas ideias. Mas vocês já pararam pra pensar o quão melhor está o campo de trabalho atualmente do que antigamente? Aí você pergunta por quê? Primeiro, tem o avanço tecnológico, que a gente já tá aqui, né? A facilidade de vida é muito melhor, eu não preciso sair pra caçar pra comer necessariamente. A gente aqui, né? Especificamente. Mas também tem um avanço moral da sociedade em si. Ela ainda tem mazela? Tem, mas a gente evoluiu em muitos pontos. Tanto que a gente pergunta assim, imagina o cristão, os primeiros cristãos da sociedade. Cadê o Sinédrio? Que julgava. Jesus constantemente foi testado pelo Sinédrio. O Sinédrio virava para ele e tentava botar armadilha para ele constantemente. Para ele cair em contradição e falar, não, pronto, vamos acabar com esse cara. E Jesus, muito perfeito, né? Conseguia, sabia de tudo. Eles perseguiram os primeiros cristãos. E, olha, a gente não tem essa perseguição como era antigamente. Os romanos que subjugaram a crença politeísta sobre a religião cristã, né? A doutrina cristã. Tanto que hoje a gente tem resquícios disso, né? Os santos católicos, o culto à imagem, né, no quesito, além da pluralidade de santos. Já reparou que tem santo pra tudo? Não tinha deuses pra tudo, praticamente. Tem santo pra tudo. Tem calendário com todo.
Bahia, então, no centro de Carmelita, é santa. E por ano são canonizados diversas pessoas. Nossa. Porque a gente conhece assim, os mais famosos, São Jorge. Mas Jorge. se você pegar a folhinha lá, Sagrado Coração de Jesus, você vê Santo, Santo Crispim, Santo Antão, Santa Luzia, Santo. Na Igreja Católica, ela herdou isso dos romanos, ok, por causa de um jogo político. Porém, o santo, na concepção da Igreja Católica, é uma pessoa exemplar. Porém, os que foram canonizados nem sempre foram canonizados pela atitude. Igual todos os papas são canonizados, mas nem todos tiveram a atitude correta de um cristão. Os imperadores, nossa. Vários imperadores canonizados, porque era uma ordem deles. Era um joguete político. Era um joguete comercial também, de interesse. Os romanos, beleza. Os romanos ainda imperaram com essa questão herdando os costumes até hoje. A gente viu até o Paulo de Tarso, gente. Paulo de Tarso, no início, o cristão fugia de Paulo de Tarso em algum quesito, porque ele era implacável. O cara queria perseguir. Não gostava de Cristo de jeito nenhum, né? Todo mundo vê a história dele. E a grande maravilha, a forma mais incrível do Paulo é justamente ele reconhecer o próprio erro. Aí, ele viu o problema dele diante de Damasco, quando ele viu Jesus. Ele viu o problema dele, o que ele faz? Muda completamente. Ele para de fazer. Ele tem a situação, eu tô com esse problema, eu tô fazendo errado e agora? Eu vou fazer certo. A partir do instante em que ele cai, ele já se converte. Que aí a atitude a reforma íntima dele foi tipo assim... Imediata. Nossa, faltava a luz. Aí acenderam. Pronto, ele já estava pronto porque ele era extremamente correto com as leis do Sinédrio. Sim. Ele era um homem de palavra, de caráter, mas seguia o Sinédrio, que era um pouco tanto quanto perverso na época. E aí, quando ele tem Jesus assim, ele entende que aquilo que ele perseguia era a luz do mundo. E ele falou, não, o que eu não vou fazer? Agora que eu persegui essa luz e quis reprimir, eu vou levar ela a todos os cantos. Então a gente também tem que agradecer ao Paulo. Porque se não fosse ele andando a pé quilômetros para poder difundir a palavra do Cristo aos pagãos, né, até então, imagina a extensão que talvez esse processo de conhecimento dele. Até o Brasil. Não, se tivesse como, ele tinha chegado aqui ainda falava assim. Nossa, ele foi até a ponta da Espanha, se eu não me engano. Ele quase chegou em Portugal. Nossa, ele foi muito longe, saindo do Oriente Médio. Caramba. E ele é um exemplo de reforma íntima constante. A gente tem Gente, agora pega a série do Emmanuel. Todos os martírios dos primeiros cristãos. Abigail. Estevão. No Paulo Estevão, né? A gente começa a ver, gente, ser jogado aos leões, aos tigres. Pegou fogo, jogavam cera, botava fogo como galo humano, trucidava. Tem uma cena maravilhosa de cortar a alma de você pensar que Públio Lentulus chega, ele descobre que a esposa estava no Coliseu e que ela ia ser assassinada. Ele chega a procurar ela e reconhece o pingente dela, que ele deu pra ela. Mas não era ela, estava com a Ana. Não, ela foi ao martírio com o único pingente. Ela passou as joias dela pra Ana e foi ao martírio com o único pingente. Ele reconhece os bolos de carne trucidada e o pingente na mão dos romanos negociando pra valer dinheiro. Você vira a ponto assim, gente, que fé é essa? Você chegar diante de uma situação e provar que você tem certeza que existe algo além disso. Que fé maravilhosa. E hoje, olha, glória a Deus, gente. Hoje a gente não passa mais por isso. Então nosso caminho tá mais tranquilo. Bem leve, mas não falou que... Bem leve. Mas a dor ainda... A gente tem uns resquícios. Mas só de não ser perseguido e ter que ser colocado, né, como um show, um espetáculo horrendo da espiritualidade, já é uma grande coisa, mas né? era necessário, né? A gente sabe que o escândalo divulga, né? Tanto que a queima dos livros dos espíritos lá na Espanha foi a maior propaganda do espiritismo. Falou assim, não, tem um livro proibido aí, quero ler, né? Porque o que é proibido, o cérebro vai querer ler, né? Mas você acha, Ana, que algumas religiões no Brasil
né, passaram a ser perseguidas, por exemplo, as religiões né, afrodescendentes, né, onde estão jogando pedra, né, queimando coisas, né? Então a gente está evoluído sim, mas mas ainda existem alguns processos de intolerância com o que o outro pensa, ou com o culto do outro, sim, né? Mas quem que é o intolerante? Os mesmos que foram. Os mesmos de diante. Né? De antes. Lógico que assim, diminuiu em parte a determinado movimento cristão. A gente está falando aqui do movimento cristão porque a gente ergue a bandeira cristã e espírita kardecista, né? Pela nossa vida, para tentar evoluir. A gente professa essa fé. Então, assim, ao cristianismo suavizou muito. Nossa, em relação, lógico que o preconceito tá aí, mas quem foi atirando no passado, perdura por suas mazelas atualmente, porque não resolveram o problema. Porque não foram lá onde estavam errando. Com o tempo. E além das cruzadas, gente, pelo amor de Deus. Imagina, declarar uma guerra em nome de Jesus. Não faz sentido. Declarar uma guerra em nome de Jesus. O cara que falou assim, não me todo mundo. O cara que exemplificou o amor e declarar uma guerra em nome dele. Meu Deus. Não faz sentido. E também tem a questão da colonização, que foi a situação dos jesuítas vindo pra cá. Basicamente, ou seja católico ou vai dar ruim, entendeu? Tem essa questão também. E também tem os que distorcem o cristianismo, né, por interesse político e cultural, que a gente vê ao longo da história constantemente. Hoje o cristianismo, apesar de tudo, ele tem o seu lugar nos corações. Tanto que, se eu não me engano, a religião de mais destaque no mundo. Só que a gente chega a um ponto em que a gente tem que ter certeza, no fundo da nossa alma, que a verdade, ela sempre vai resistir ao tempo e aos homens, independente do erro e da situação. Porque a verdade vem de Deus. O espiritismo não é... Eu não estou falando que o espiritismo é a verdade. Ela é uma forma de ver a verdade, que a gente tem, né? Um acesso. Mas é que a verdade vem de Deus, e o que é de Deus é inerente a gente, não é superior a gente. A gente pode tentar destruir, mas há de um dia voltar. Engraçado, eu pegava com você, esqueci. Engraçado que quem foi o mensageiro de Deus aqui no mundo? Jesus, né? E ele não deixou nada escrito. Ele pega pra ela, pegou. Ele não deixou nada escrito. Não. Por que ele não deixou nada escrito? Pra não dar problema comercial. Espaçozinho pro homem vir mudar alguma coisa que ele deixou escrito. Também por questão comercial. Por que você não pensa? A ótima da espiritualidade não permitir que o corpo dele ficasse aqui. Imagina se a gente tivesse a ossada de Jesus. Que riqueza não seria, assim, de instrumento? Peregrinação, né? Gente, peregrinação atrás pra ver o osso. Ver o osso. Né? Gente, o osso é o osso, o espírito é o espírito. Se tivesse algo escrito, quem estaria, assim, em posse dessa escritura, entendeu? Isso. Aí começa o monopólio, ele tirou tudo pra gente não monopolizar as coisas, né? Embora, mesmo ele não tendo escrito... Mesmo tendo deixado nada, praticamente ainda tem, né? Esses quesitos. Diante de tudo isso, gente, a gente tem que focar e entender que a dor tá aqui, mas a gente pode lidar com ela plenamente, porque Jesus não coloca nos nossos ombros algo que a gente não consegue carregar, né? Pode falar. Eu acho que ele não escreveu no papel, porque ele entendeu nos corações. Maravilhoso. Tirou lá do amo. Tirou maravilhoso. Mas olha que legal, um homem que não deixou nada escrito vive até hoje na memória das pessoas. Ele é um homem que dividiu o tempo, gente. Você pode até não ser cristão, mas sua data aqui no Ocidente é baseada entre antes e depois dele. Como é que um cara... E tem gente que nega da existência dele. Tem gente que acha que ele foi eu já ouvi gente falar. Minha cabeça. Eu já ouvi relatos de colegas meus falando assim, ele era... Mas vamos lá, é baseado na Bíblia. É antes e depois de Cristo. Quem escreveu a Bíblia? Foram homens. E aí é que tá a situação. Mas de qualquer forma, o livro, o Evangelho, todo, mesmo segundo o Espiritismo, é baseado na Bíblia. Sim, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem com um esclarecimento da espiritualidade. Por isso que é segundo o Espiritismo. Igual o livro dos Espíritos. Que vem os conhecimentos com o esclarecimento da espiritualidade.
Porque há 2000 anos Jesus vira e fala: há de chegar o tempo em que vos enviarei um Consolador prometido. Ele vai descortinar o véu das minhas palavras para trazer a verdade. Ou seja, Isso é bíblico. isso é bíblico. Está na Bíblia. Ele fala do Espiritismo e fala também que chegará o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. Evangelho segundo o Espiritismo, introdução ao primeiro texto virá a assinatura Espírito da Verdade. Ô, Laís, Muito deixa eu te falar. interessante. Gente, só para não confundir minha cabeça. Antes de Cristo e depois de Cristo. A Bíblia é dividida em dois livros. Antigo Testamento, Sim. que é antes de Cristo. Sim. E o Segundo Testamento, que é depois de Cristo. Ele já nasceu. Ele já Começa nasceu. com Quem Mateus. conta sobre Sim. Cristo? Os apóstolos que conviveram. Então, cada um conta a sua maneira. Mas, resumindo, todos contam o mesmo acontecimento, da maneira própria de cada um. Mas cada um Tanto conta. que tem a mesma história, segundo Mateus. Segundo Mateus, segundo Lucas, Mas a segundo mesma não sei o quê. história. São Mas a mesma os narração. canônicos. Momentos que aconteceram com eles. Depois de igreja. E tem uma extensão que é a Boa Nova, deixa eu ouvir. A Boa Nova Confira muita completa coisa. os bastidores da Isso, plano espiritual, falando mais detalhes que no Evangelho. Agora, voltando lá para a sexta série, nas aulas de história, a gente aprendeu. Antes de Cristo. O Egito é 3.000 A antes. Mesopotâmia, Felícia, a história C, D, divide C. antes de Cristo e depois de Cristo. Quando ele nasceu, ele dividiu. Tanto a história científica quanto religiosa. O antes de Cristo é muito chato. Eu gosto. Ah, não. Muito Adoro. chato. Eu também acho O assim. antes de Cristo é aquele muito chato, é o Deus malvado demais. Ah, tá. Em relação a Deus, tô falando em relação à Deus história. cruel. Mas o Deus povo malvado. naquela época precisava de acreditar naquele Deus assim. Era muito rude, muito ignorante. Né? Mas Não Jesus tinha fala evolução até da hoje. Quantas maldades eles não fariam se eles não temessem algo? Ou É. algo? Jesus fala, gente, malvado, perdoar não é os coisa dos inimigos. senhores Até hoje nós não feudais, perdoamos. Exatamente. É os senhores feudais que queriam pegar todas as terras. Mas isso a gente ainda vê resquícios hoje, né? A gente vê empresas, coisas. Ok, beleza, mas falar que a sociedade não evolui em um certo ponto é mentira. Porque assim, a gente chegou ao ponto de a gente ter o Deus que a gente tinha que temer pra respeitar. Depois o Deus do amor, que era pra tentar entender ele. Aí vem o esclarecimento desse Deus de amor pra mostrar a plena justiça dele com o Espiritismo. E aí a gente chega a um ponto. A gente chega a um ponto em que tudo tá na nossa frente, tudo. Gente, vai no texto, vai no Evangelho, vai até na Bíblia. Tá tudo na nossa frente. Capítulo 10 do livro Obreiros da Vida Eterna vai materializar um espírito evoluidíssimo. O Asclepius, para dar conselho. Ele chega lá com um monte de pergaminho branco com letras douradas. Aí pergunta, eu tô com um problema e tal. Ele pega o pergaminho, vai ler e ele lê uma parte da Bíblia. Tipo, aí todo mundo fica assim, tá, mas o que você vai trazer de novo? Aí ele vira e fala, as respostas já estão aí há muito tempo, vocês não percebem. Então, a resposta tá aqui, a gente tem que perceber. Então, por que não fazer esse movimento de mudança, né? A gente tem que estar sempre orando e vigiando como foi ensinado pra gente, né? O Espiritismo também fala muito sobre isso. Sempre em rumo à luz divina e com bom ânimo dos tarefeiros cristãos. Perseverar, orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer está em Lucas, capítulo 18, versículo 1. E o Emmanuel vem... Mateus, A Bíblia não Mateus é o primeiro. E ele vem trazer esse textinho pra gente, Eu só vou ler aqui pra encerrar, aí acaba direitinho. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabitem do serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano do exercício qual a crosta terrestre, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. Sim. A lição dada é o caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecerão. Outra não pode ser a função da escola senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Fostes colocados entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprenda a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes,
de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade do crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojado pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram um pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Esse texto é do Emmanuel e ele vem a trazer por nós pelo Chico. E ele fala da importância da gente nunca desistir da obra cristã nos nossos corações. Era isso um pouquinho que eu tentei falar, mas ficou meio confuso, mas tudo bem. Estava ótimo. Era isso. Obrigada, gente. E toda vez que você cai e levanta, você sobe o degrau. Caiu de novo, levantou, aí a gente vai andando. E levanta cada vez mais forte, né? Bacana é isso. Deixa eu falar pra vocês, amanhã entrega da cesta básica e da sopa, né? Os meninos já fizeram a sopa aqui, então tô doida pra voltar ao normal, né? A entrega normal, igual era. Dá saudade do pessoal mesmo de conversar e de ficar junto, né? Então, tá a partir de 9h30 da manhã, mas aí não tem. Os meninos já fizeram alguém. Você vai vir, Gerson? Pra uma entrega? Você vai vir pra entrega? Tá, ótimo. 9 horas. 9 horas. É porque 10 vai ter que ajudar o menino aqui, o Júlio, e o seu Pedro não vai poder vir, tem um compromisso, tá? Você faz a peça pra gente? Tá bom? A gente foi muito legal. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus e agradecer mais uma vez. Essa semana passou tão ligeira, né, que outro dia a gente estava aqui e estamos aqui de novo para ouvir esses ensinamentos que a Ana trouxe para a gente. E desejo a todos um bom retorno à sua casa e que protejam as suas famílias, que assim seja.